Vou dividir aqui com vocês alguns temas, tá? Falando de ecossistema, aproveitando aqui o gancho que o Marcelo Simonato trouxe, a Fernanda, muito bem colocado, a gente está inserido dentro do ecossistema da Board Academy. Hoje a gente fala muito de como que a gente pode construir alianças através de conhecimentos, né, resolver dores dos negócios. Ou seja, nós somos uma empresa que a gente criou recentemente chamada C-Level to Board. Na prática é implementar a governança, né, todos os processos e regimentos do conselho nas pequenas e médias empresas e ao mesmo tempo fazermos o recrutamento dos conselheiros. Ou seja, esse recrutamento acontece dentro da base de conselhos das pessoas que são formadas na Board Academy. Então essa é a regra que a gente colocou desde o início da nossa operação, que é uma condição, olha, para estarmos aí recrutando conselheiros tem que ter a formação da Board Academy. Então isso é uma forma da gente também garantir que o processo seja muito bem executado, que existe uma governança e também que a gente cria oportunidades para todos que estão com a gente. Esse é o movimento que a gente acredita. Eu coloquei esse slide aqui, acho que, não sei se todos conhecem, mas eu quis só colocar de uma maneira também muito prática, né? A diferença entre um conselho de administração, que foi falado muito aqui, e um conselho consultivo, tá? Para deixar bem claro. De maneira breve, a gente olha aqui, né, que o conselho consultivo, né, e tanto o conselho de administração tem essa questão de orientação estratégica, né, de dar a visão para o futuro da empresa. Mas ao mesmo tempo, se for colocar de uma maneira, né, de uma forma simplificada, o conselho consultivo é aquele que acelera a empresa. Vamos fazer um exemplo como se fosse um barco, um jet ski. Né, se tiver que mudar para a direita, vamos mudar, as ações são rápidas, né, principalmente em startups, empresas menores, tem que tomar decisões mais rápidas, então exige um nível de conhecimento, de intensidade também muito complexo e denso. Quando a gente vai para o conselho de administração, é algo que você tem que cobrir no pensamento assim, como que eu posso para mitigar um risco maior, porque eu tenho que defender os interesses dos acionistas, é uma empresa, não, da grande maioria, que é a empresa de capital aberto. Então você tem vários acionistas envolvidos ali, é um nível de complexidade, de detalhes, que você tem que estar muito atento também, sem contar que a diferença também entra aí na questão do risco, ou seja, você tem a questão fiduciária, que na prática, se acontece alguma coisa com a empresa, você responde juridicamente, civilmente por aquele processo. Né? Haja visto alguns casos de algumas empresas que nós tivemos, infelizmente, o caso da Vale, alguns conselheiros foram destituídos e foram responsabilizados por isso. Então, aqui é a minha recomendação para quem está no Conselho de Administração, e todos sabem disso. Existe uma plataforma chamada D&O, que é um seguro, nada mais que isso, não sei se todos conhecem, mas é importante também, quando você for ser conselheiro, você entender como você mitiga os seus riscos indo para uma empresa de capital aberto. Tá? Indo adiante, quando a gente fala de origem do conselho, né? Como aconteceu isso? Né? Curiosidade, né? Pegando um pouco de história aqui para vocês, dividindo. Eu sou fã de história, eu gosto muito desse tipo de leitura. O conselho, gente, não é só pelo lado bíblico lá, né, do conselho de Salomão, das pessoas falavam muito isso na Bíblia, mas eu quero trazer também do lado prático, não é? Começando no século XVI, não sei se todos sabem, na Holanda, foi feito o primeiro conselho. Então a Europa já vem com esse conceito de maturidade de conselho já há anos atrás. E quando nós percebemos esse movimento, fala assim, o quanto as empresas, se você for comparar as empresas europeias com as empresas brasileiras ou latino-americanas, você vê que tem uma diferença, tem muitas empresas centenárias, né, que eles têm um nível de entendimento de perenidade da empresa, como fazer um plano de sucessão, como garantir que essa empresa tenha perenidade, né? Então você começa a entender, vou dar um exemplo aqui também, nós somos parceiro da Board Partners, o Guido esteve aqui no Brasil recentemente, e na Alemanha, pessoal, eles já estão formando os netos para serem conselheiros, não herdeiros, conselheiros, né, para fazer a empresa, para eles entenderem como que é ser conselheiro de uma empresa, não ser herdeiro somente. Então essa visão que a gente tem que começar a aprender e trazer isso para o nosso país, para a gente poder também melhorar as operações aqui. Então entender o que está funcionando do outro lado do oceano, para que a gente possa entender e falar assim, oh, isso aqui funciona, por que não praticarmos isso? E cada vez mais, um outro dado aqui que é interessante, nós estamos com a Annelise aqui, ela falou algumas coisas muito interessantes, ela como conselheira do Banco do Brasil. Eu estava estudando recentemente que o Banco do Brasil, não sei se todos sabem, foi a primeira empresa a abrir capital no país. Então é muito legal quando você começa a entender que desde a década de 70, o país vem passando por um processo, né, na lei 640476, por conta disso,
mas assim, o país vem acontecendo de uma maneira que ele entendeu qual a importância do conselho nas empresas. E o meu sonho e a nossa missão aqui dentro da Board Academy é que um dia a gente também consiga criar um projeto de lei que também vá para as pequenas e médias e capital fechado. Por que não? Todo empresário agora tem que ter um conselho instituído na empresa para garantir a perenidade, e a gente até estava fazendo um projeto em parceria com o Banco do Brasil para que esses empresários que têm um conselho já instituídos na empresa consiga fazer uma captação de dinheiro com recursos, com juros bem menores. Ou seja, para realmente desenvolver, fazer esse fomento na prática, que é importante para os empresários. Então é isso que a gente quer provocar aqui, tá? Um outro ponto que foi falado, e eu quero dividir aqui com vocês, que é super importante. Muita gente me pergunta, Rogério, quais são as principais habilidades que o mercado reconhece para ter um conselheiro, né? Vocês viram que o Eduardo até comentou aqui, que às vezes a gente fala que recrutar um executivo é quase semelhante ao do conselheiro. Em alguns pontos eu concordo, tá, gente? E aí eu quis colocar aqui um inventário, né, de todas as competências, e eu quis colocar o último aqui, que não estava nesse inventário, que foi desenvolvido até pelo IBGC, a gente participou lá atrás, como colocar isso, inteligência artificial e inteligência emocional, que é algo também que a gente, como conselheiro, ou quem quer entrar nesse mercado, também tem que investir, entender, né? A gente falou muito da capacidade aqui de conhecimento, da jornada de aprendizagem. Então é algo, pessoal, que vocês também têm que entender que, assim, ser conselheiro é como se fosse um médico da empresa. Esse é o exemplo que eu gostaria de dar. O médico, né? Onde você vai ter a confiança do empresário ou da empresária, onde você vai entender de quais são os medicamentos, né, que você tem que dar na dose certa, no momento certo, e que você precisa estar estudando continuadamente, sem parar. Né? A gente fala que é um trabalho intensificado, integral. Né? Às vezes você vai viajar, como o próprio pessoal comentou aqui, eu estou em viagem fora do país, entendi que ali tem uma loja que é semelhante a que eu estou tendo aqui a oportunidade de ser conselheiro, ir lá entender como que é o modelo de vendas, ir lá entender como que o produto é apresentado. Isso é ser conselheiro, gente, é você, de fato, empregar o seu capital intelectual na empresa, mas ao mesmo tempo com aquela missão cívica, moral, de entender que você tem um papel nobre ali, importante, não só receber o Pix, né, que a gente brincou aqui no final do mês, mas entender que você tem um papel de levar uma empresa que hoje está faturando 10 milhões por ano, levar ela para 100 milhões. Ou a empresa que está em 100 milhões, levar ela para 1 bilhão. Isso é ser conselheiro. É levar do ponto A para o ponto B da melhor forma, mitigando todos os riscos. Tá? E aqui eu trago um acrônimo que eu coloquei, que eu falo que é a CNH do conselheiro. E aqui não é a questão de falar, Rogério, agora vai ter que ter licença. Não, não é isso. A CNH do conselheiro, eu quis fazer um acrônimo no sentido assim, ó, como que eu preciso, de fato, né, a tríade de um conselheiro. O C, eu falo da confiança, né, autoconfiança, não só sua, mas com quem você também está operando aí no conselho. O N, de nexialista, né, que é uma palavra, não sei se todos aqui conhecem, mas o nexialista, né, é aquela pessoa que é capaz de conectar soluções, pessoas para resolver um problema. Né, se a gente for olhar no passado, até nos anos 70, 80, era o papel do especialista, depois virou o generalista. Hoje, cada vez mais, não só pela nova economia, mas olhando para o futuro, todos nós aqui deveremos ser nexialistas. E o H, eu falo que é o tema principal do conselheiro. Humildade. Todos nós aqui temos que ter a humildade de ter uma escuta ativa, de entender que, independente da carreira que nós tivemos como executivo, como funcionário público, como empresário, não importa, quando sentarmos numa cadeira de conselho, a gente vai entender que a gente está ali para dar orientação, que a gente está ali para escutar as dores e entender como que a gente pode resolver aquilo. Né? Não é a gente fala aqui muito do ecossistema, e às vezes a pessoa leva o ego-sistema. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então humildade cabe muito aqui. Eu já entrevistei alguns conselheiros e conselheiras. Notoriamente, pessoal, é até triste falar, mas as pessoas não têm a humildade. Às vezes você fala assim, tem um projeto, a tese é essa, Rogério, eu não sei se cabe para mim, essa empresa é muito pequena, a remuneração não é interessante. E quando você vê na prática, a pessoa nem tem todo aquele conhecimento, não tem uma história.
E a pessoa se posiciona como se fosse, sabe, ou a pessoa espetacular. E às vezes, gente, não é assim, tá? Então, uma recomendação aqui, tem humildade, está sempre... Por isso que eu falo da jornada de aprendizagem contínua. A gente, aqui na Board Academy tem várias formações, vários programas, para que a gente entenda quais são as nossas dificuldades, as nossas necessidades de desenvolvimento, para que a gente não possa ficar sempre achando que a gente sabe tudo, né? Tem como diz o nosso amigo Eduardo, que todo conhecimento ele é incompleto e provisório. Exatamente isso. O que a gente chegou até aqui não vai levar a gente para o futuro. Não garante em nada. Por isso que eu até falo da minha própria posição. Minha posição pode ser substituída a qualquer momento. Por que não? Só que o que eu sempre coloco para todos é: tenha bons relacionamentos. Estudem, né? Apliquem, pratiquem. Porque isso faz toda a diferença, independente de oscilações do mercado econômico, independente do mercado. O que está na agenda do conselho, né? Muitas pessoas perguntam: Rogério, o que está na agenda? O que é prioridade? Assim que eu sentar no conselho, o que eu tenho que ver? O que eu tenho que observar? E aí aqui eu quis colocar de duas formas para vocês, tá? Eu acho que é super importante a gente colocar isso para vocês tomarem nota. Quando eu falo do ambiente externo, eu dividi em três partes: políticos, econômicos e tecnológicos. E quando eu falo do ambiente interno, eu falo de pessoas, processos e clientes. Mas quando eu falo assim, Rogério, me dá alguns exemplos então. O que é essa questão de aspectos políticos? O que eu tenho que olhar? Então assim, gente, a gente está aqui em Brasília, né? Quando a gente está no conselho de empresa, a gente é muito ávido pelo conhecimento do que Brasília está sinalizando, né? Qual que é a grande medida provisória, quais são os impactos da lei, as regulamentações, tudo que está acontecendo que impacta no nosso negócio. Quando a gente vai numa agenda econômica, a gente olha quais são as tendências da macroeconomia, vamos falar com o economista-chefe do Banco do Brasil, vamos falar com o economista-chefe do Banco Itaú, Bradesco, Santander, vai entender quais são as tendências, né, se a gente vai voltar a ter investment grade agora, né? Então qual que é o impacto no negócio olhando dessa forma. E o tecnológico? Como que a gente observa isso? Se a gente for analisar na história, gente, algumas empresas quebraram, literalmente, porque nem o conselho olhou isso de uma maneira contundente. Vou dar alguns exemplos que todo mundo conhece. Blockbuster, todo mundo sabe do que é da Blockbuster. A Blockbuster foi, na época lá, o dono da Netflix chegou a ofertar para a Blockbuster comprar a Netflix, que eles queriam falar de streaming, e o conselho da Blockbuster não quis. Que eles entenderam que o dinheiro que eles recebiam de multa, que todos nós pagamos um dia, era importante porque era a remuneração, era o bônus do conselho, aquilo era 10%. Para que eu vou comprar uma startup de streaming chamada Netflix? O que isso tem a ver com o meu negócio? E aí a gente vê o que aconteceu. Então isso é para mostrar que às vezes a gente tem que estar antenado em tudo que está acontecendo. O Paulo Grigo mostrou aqui a pílula para fazer endoscopia. Imagina que você está no conselho de uma empresa que é fornecedora de um DASA ou de um Fleury. O quanto de impacto isso vai ter na empresa que você está como conselho. Vai cair as receitas. E se você não estiver observando isso, não fizer esse movimento, a empresa pode deixar de existir. Então, esse movimento, esse papel, a gente tem que ter diariamente, tá? E aí, para fechar aqui a parte interna, quando você olha de pessoas, processos e clientes, de maneira muito objetiva, a gente fala de sucessão, fala de arquitetura organizacional, como a gente faz o engajamento das pessoas, quem são os principais talentos da empresa. O conselheiro tem que saber como que ele pode ajudar o time de capital humano a ajudar a atrair e também engajar as pessoas a terem melhores resultados, a termos processos mais eficientes, né? Ou ter a estratégia de fato do cliente, né? A gente fala muito do cliente no centro, né? Eu gosto muito do exemplo do Jeff Bezos, que comprou uma empresa de sapatos para entender como que ele poderia atender o cliente da mesma forma que ele foi atendido comprando um sapato. Então esse para mostrar que o cliente tem que estar no centro, é o que faz a receita, é o que mexe no ponteiro da empresa. E esse é o papel do conselheiro, tá? E quando eu comento de prioridades, aqui não é só tendências, tá, gente? Aqui é prioridade. O que eu tenho que observar e como está sendo esses movimentos internos? A gente fala muito de dados, né? Na verdade, dados é o novo petróleo do mercado. Então, quanto melhor entendemos dos dados que estão movimentados dentro da companhia, melhor será a nossa decisão. Quando a gente fala de inovações contínuas, na verdade, é entender se a gente tiver que criar um novo produto, criar um novo serviço. Se tiver que fazer, faça rápido, e se tiver que parar também, erre rápido. Não deixa seguir muito tempo.
Porque se é para errar, já erra rápido, aprende, desenvolve de novo outra forma e segue o jogo. Esse é o verdadeiro game. E quando a gente fala de alianças estratégicas e colaborativa, esse é o papel do conselho moderno. Né? A gente tem que pensar em como a gente formar um novo ecossistema naquela empresa. Como ela pode performar melhor através de colaborações. Né? A gente vê muitas empresas fazendo collab. Né? A gente vê CIMED com FINE. Quem diria uma empresa farmacêutica com uma empresa fabricante de bala? Alguém colocaria isso numa estratégia? Ninguém. Mas esse é o mercado. A gente tem que pensar em como que a gente pode cada vez mais aumentar a receita da empresa e dar a perenidade. Né? A gente tem na B3, por exemplo, de 9 a 10 empresas que têm mais de 100 anos. Porque no Brasil, a cada 4 minutos, uma empresa quebra. Só de janeiro até junho, mais de 4.600 empresas entraram em recuperação judicial. Então isso é para mostrar que, da mesma forma que tem um ponto de atenção, um sinal de alerta aqui, todos nós temos a missão de entender como que a gente pode de fato contribuir e ajudar, uma vez que a gente decidiu ser conselheiros, tá? E aí, entrando num tema que eu particularmente estou sempre acompanhando de perto, né, a questão da saúde mental. Porque tem alguns dados que são muito alarmantes, tá, gente? E cada vez mais a gente está bombardeados de informações, né? A gente fala da inteligência artificial, a gente fala do desemprego, né? Tem alguns dados que até 2035 nós vamos ser uma população de 50 anos para mais. Ou seja, na prática, a gente vai ter um país mais envelhecido, a gente tem uma questão ainda cultural, e aqui, sem crachá, tem preconceitos ainda em algumas empresas, não tem como negar, tem a questão do etarismo, tem a questão das raças, de gênero, o país ainda não é maduro o suficiente para algumas etnias, e aí quando você começa a observar isso, Rogério, e aí, como que eu faço? Então dá um frio na barriga, e a gente tem que estar atento a isso, e como que a gente pode também ajudar, gente. Então você vê que tem todo esse contexto, mas aí, acima de tudo, a gente fala assim, como a gente também pode se autoajudar? É super importante isso, como que a gente pode se autoajudar? Se alimentando melhor, né? A gente falou aqui de ser disciplinado, de ter uma organização, né? De ter um processo muito bem cadenciado, né? Balanceado com a família. Minha esposa está aqui até. Então a gente fala assim, como que você equilibra a sua vida com a sua família, que é o seu maior ativo também, além do seu tempo? Então é importante também, quando a gente fala de saúde mental, gente, a gente coloca isso aqui. Por quê? Eu entrevistei diversas pessoas. Eu posso falar que eu já entrevistei mais de 3.000 pessoas aí durante os últimos 15 anos. O que eu vi na prática com essas pessoas? Que todo mundo, gente, existe aquela fase do arroba, né? O sobrenome corporativo. Então, a partir do momento que você perde aquele sobrenome corporativo, começa a ficar ruim. As pessoas começam a entender que ela não é mais valorizada como ela era antigamente, as portas não se abrem mais como era antigamente, ela começa a sofrer um mal-estar, um desconforto. E aí, para ela se recolocar no mercado novamente, começa a ficar um pouco mais difícil. Porque as pessoas, gente, e assim, de novo, sem crachá, cada um vai ter sua agenda. Como a Annelise falou, assim, a sua rede de apoio, construa cada vez mais o seu network. É importante, porque as pessoas só fazem o network quando precisa. Eu recebo diversas mensagens, gente. Umas 50 por dia, sem brincadeira. Rogério, estou precisando me recolocar, você me ajuda? Rogério, estou precisando, assim, toda hora no LinkedIn, toda hora. Eu não consigo responder todo mundo, não dá. Mas assim, o que eu cada vez mais incentivo a todos, falo, gente, aproveitem enquanto vocês têm um arroba, ou aproveitem quando vocês têm bons relacionamentos, para vocês fazerem os seus relacionamentos de verdade, para vocês falarem de negócios, porque nós vamos ser um país de idosos, nós vamos ficar velhos, e cada vez mais velhos vão trabalhar até 70, 80 anos. Isso é real. Cada vez mais a gente começa a observar alguns estudos que todo mundo vai trabalhar no mínimo até os 80 anos, a gente vai viver para 100. No entanto, até eu costumo dizer que todos nós aqui somos sub 100, não tem mais 50 mais, 60 mais, todos nós é sub 100. Essa é a regra do jogo agora, todo mundo aqui é sub 100. Então, quando você começa a observar, aí você fala assim, Rogério, mas e aí, como que eu faço? Gente, faz o simples. O simples funciona. Na prática, o simples ainda funciona. Como diz as nossas avós, né, o famoso chá de boldo, né? Tá com algum desconforto, toma um chá de boldo. O que é o simples? Faça bons relacionamentos, esteja em bons ambientes, estudem, leiam mais, né? Se relacionem melhor, pensem como fazer mais negócios. Né? Eu gosto muito de dizer uma expressão que eu construí, que eu falo que é
O mercado de varejo fala do omnichannel, né? A multicanalidade. Eu gosto de falar que é omni-revenue, ou seja, multi-receitas. Eu quero que todo mundo aqui reflita sobre como que a gente pode gerar novas receitas além de um único CNPJ. Né? Não depender somente de um CNPJ para você ser feliz ou para você criar seu propósito. Então, eu acho que isso é muito importante começar a pensar, porque, de novo, o mercado está aí, as coisas vão acontecer e todos nós temos que estar muito preparados. E aqui, como que eu recruto, né? De uma maneira muito... Né? De novo, eu quero trazer exemplos aqui. Eu coloquei aqui tese, compatibilidade e referências. Nas últimas 2 semanas, eu fiz 4 reuniões com empresários que a gente está estruturando o conselho. E na grande totalidade, eles colocaram assim, parecer a mesma história de todos, né? Rogério, a gente precisa vender a empresa, porque nós não temos sucessão, não tem. Todos, sem exceção, foi até coincidentemente assim. Os filhos não querem assumir e eles querem vender a empresa. E aí o que eles pediram ajuda? Falaram, olha, eu preciso trazer conselheiros que me ajudem, primeiro, a aumentar o nível de valor da minha companhia, da empresa, e me ajuda a estruturar as questões aqui que a gente vê que a gente ainda é muito capenga, a gente não tem nada. Eu tive numa empresa que ela fatura 118 milhões de reais por ano, tá? É uma empresa que implementa a tecnologia SAP, né? Eles são implementadores. E eu perguntando ali na reunião, eu falei, me apresenta o planejamento estratégico de vocês, né? Como que vocês definiram aí para 2025, os próximos anos. Eu falei, geralmente não tem nada. Somos 4 sócios aqui, amigos, estamos há 30 anos juntos, isso aqui deu certo, estamos faturando bastante, a gente só quer vender porque a gente já está muito velho, está cansado, então a gente não quer mais o negócio. Mas o negócio está bom, viu? Pode ficar tranquilo, mesmo sendo planejamento estratégico, vale a pena você trazer gente boa aqui para nós. Eu falei, tudo bem. E aí o que a gente definiu de perfil? Entendemos que são 3 perfis que está sendo muito demandado para mim nos últimos dias. O primeiro perfil que a gente fala de transformação de negócios, né? Que alguns fundos de investimento praticam muito, que é a pessoa que vai fazer toda a expansão da empresa, olhar como que ela pode crescer, como ela pode melhorar o valor dela em relação a novos clientes, a novos produtos, novos serviços, como que ela pode remodelar a empresa como um todo. O segundo perfil, eles querem, todas, sem exceção, alguém que olhe internamente para eles, como que são os processos, porque eles precisam da organização, porque eles não têm organização. Eu gosto muito do exemplo da bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso. As empresas fazem o inverso, elas fazem o progresso e depois elas põem a ordem. E aí a gente precisa, como conselho, entender como que a gente pode ajudar para organizar a empresa, ter um sistema, ter uma eficiência, trazer tecnologia, ter esse olhar de inovação, ter o olhar das pessoas, como que a gente pode promover, engajar, trazer metodologias ágeis. É isso. E o terceiro, aí vem a questão, né, da obviedade. Finanças. Como que estrutura a parte de capital, o nível de endividamento, o fluxo de caixa, como eu posso ser mais eficiente na minha geração de caixa, para dividir mais, né, a distribuição de lucros na empresa, pagar, remunerar melhor os conselheiros, né? Milton? Como que a gente pode remunerar melhor? O Maurício que está ali também, como que a gente remunera o conselheiro melhor? Então, quando a gente traz isso na nossa vivência, a gente começa a entender que, assim, o mercado está cada vez mais aberto e aqui, gente, não tem etário. Né? O etarismo existe no conselho? Não, não tem. Tem conselho de 25, tem pessoas que estão de 70 anos. Eu entrevistei um conselheiro ontem que tem 82. E tem aí, está trabalhando, está ativo. E é isso que a gente quer mostrar aqui, gente. O conselho está aí para, digamos assim, a gente está desmistificando o mercado. Porque antigamente as pessoas tinham uma dimensão que o conselheiro era na totalidade homens, né, que chegaram numa posição, né, de C-level, como a gente fala, né, CEO de empresas, cabelo branco, esses são os conselheiros. Não, mudou. A regra mudou. Quem entender de negócio, quem tem bom relacionamento, quem tem a perspicácia de estar sempre se atualizando e estar trazendo inovação, tem oportunidades. É isso. Esse é o negócio. E aí, falando de remuneração de conselheiros, muitas pessoas perguntam, Rogério, quanto que em média um conselheiro ganha? Como que está acontecendo isso? Eu quero só resumir aqui em alguns slides que eu trouxe para vocês e entender o seguinte, o que compõe uma remuneração de conselheiro? Né? Primeiro a gente vai entender qual que é o tamanho daquela empresa, qual que é o porte, complexidade, como que vai acontecer, se ela realmente tem nível de maturidade para receber o conselho, qual que é o perfil de conselheiro que a gente vai adequar ali
A gente fala muito aqui do blend, né? Blend do conselho. Como que a gente vai compor uma mesa de 3, 5 ou 7 conselheiros naquela empresa que possa fazer sentido? Né? Eu tenho que observar perfis que são complementares, mas distintos, para que aquele, digamos assim, a tese da empresa realmente a gente consiga resolver. E aí quando eu vou olhando dos diferentes níveis, aqui é um dado até recente que a IBGC fez, mas está sendo atualizado agora, mas só para vocês terem uma ideia, quando eu falo aqui de primeiro e terceiro quartil, gente, é sempre na barra de rolagem, né? Que a gente começa sempre quando a gente fala em estudo de remuneração de conselho, a gente fala qual que seria o mínimo e qual que seria o máximo em termos de faixa, porque tem o nível de empresa, mercado, local, disponibilidade do conselho, né? O tempo de horas ali aplicadas. Então aqui é só para vocês terem uma ideia, né, sobre a dimensão, sobre a remuneração de um conselheiro de uma empresa de capital aberto. Depois eu vou mostrar para vocês a de capital fechado, mas aqui só para vocês terem uma dimensão. Ou seja, muita gente fala, Rogério, então eu quero ser um conselheiro de administração, empresa de capital aberto, vou ganhar muito mais. Sim, pode ser. Questão de vocês estudarem, se atualizarem, fazerem bons relacionamentos, vocês podem chegar lá também. Então, mercado tem, a questão só depende de vocês. Quando eu falo aqui de remuneração de empresas, né, PMS, que é o que a gente vem abordando muito, que esse é o nosso verdadeiro propósito até como empresa, a gente vem apoiando muitos pequenos e médios empresários, empresas até 500 milhões de faturamento. A gente entende que assim, na média, gente, hoje um conselheiro consultivo está na remuneração entre 12 a 15 mil. Essa é a média de conselho, tá? E aí você tem ali as horas divididas, dependendo de como que for. É claro que tem as suas configurações, algumas empresas estão dando até participações, né, dependendo de como for. Você participa de alguns comitês que você também pode ter alguma remuneração adicional, mas na média, de 12 a 15 mil reais, que é o porte das empresas brasileiras estão remunerando, tá, gente? Então, isso aqui é um dado que quando a gente começa a observar, muitas pessoas vão perguntar, Rogério, mas eu posso ficar em quantos conselhos? Aí eu vou falar, depende. Depende do nível da sua organização, da sua disponibilidade. Porque o bom conselheiro, o cara também tem que ser, a pessoa tem que ser organizada. Né? A gente entrevistei pessoas que a pessoa não tem um mínimo de organização, marca um horário, chega atrasado. Por isso já começa a ver os detalhes. Falei, esse cara só vai ser, essa pessoa não vai ser conselheira, porque tem que estudar, tem que ter uma prévia, tem que ter o pós-trabalho. Então você tem toda uma validação ali. Então assim, não dá para você ser uma pessoa desorganizada querendo ser conselheiro. Então tem algumas habilidades que a gente tem que corrigir rápido, né? Caso tenhamos esse ponto de atenção, a gente tem que resolver isso rápido. De qual maneira? Sendo mais disciplinado, tendo uma agenda muito mais focada. E quando a gente olha esse nível de remuneração aqui, também está muito condizente com o nível de senioridade, mas eu não falo de faixa etária, tá, gente? Eu falo de tempo de conselho. Né? Imagina um exemplo, eu quero trazer um conselheiro, vamos imaginar o Walter Longo, que hoje está no conselho com a gente aqui na Board Academy. Ele tem anos já atuando no conselho, então o nível de remuneração dele já está bem acima. Estou falando aqui para 40 para mais, para cada conselho, porque ele já alcançou um nível, mas ele começou lá atrás. Então a semente que eu quero colocar aqui para cada um de vocês hoje é, como que a gente já pode começar agora, pensando que daqui 5, 10, 15 anos, nós vamos ser conselheiros também muito mais maduros no aspecto de entendimento de negócio, de relacionamentos, de performance. Né? Eu observo muito isso, como é a performance de um conselheiro dentro da companhia, de quanto que era o EBITDA, de quanto que ele entrou, de quanto que ele está gerando no ano posterior. Então, a gente também tem essas mensurações, tá, gente? A gente mede performance. Quando eu olho isso aqui, exatamente, então, se tem ali próximo de 5% que ganha acima de 30 mil, eu entrevistei um rapaz, tá, 3 semanas atrás, ele está em 4 conselhos. Ele está com uma remuneração mensal de 128 mil reais, para ser bem exato. Ele está em 2 de administração e 2 consultivos. O que ele me trouxe? Ele falou, Rogério, eu estou há 7 anos nesse mercado. 7 anos. Ele era diretor de uma grande empresa de bem de consumo. Ele começou a entrar nesse mercado há 7 anos atrás, quando ainda muita gente aqui nem se falava de conselho, nem imaginava. Ele lá atrás tomou a decisão. Então ele está coletando o que ele plantou. Então nada mais é que aquilo que eu comentei, o simples funciona.
Então, o que eu queria passar para vocês aqui de maneira muito objetiva é que, de novo, se quer tomar uma decisão, tome agora. Quem está no mercado, entre, mas entre já com esse nível de consciência, que é uma semeadura, que é um processo de plantio que vocês vão ter que estar investindo cada vez mais, e isso é um trabalho árduo, tá? E por último, uma mensagem que eu quero passar aqui para vocês, gente, que é muito importante, eu queria passar alguns recados aqui, né? Que eu gosto muito de algumas frases que eu venho observando na mídia, que o pessoal está dividindo, e eu acho legal a gente dividir aqui com vocês. Primeiro, eu vi uma frase de um jornalista americano que ele fala o seguinte: o networking é a única ferramenta capaz de te levar às salas que o diploma não te leva. Então, o networking te leva às salas que o diploma não te leva. Então, isso na prática, gente, eu falo assim, eu estou aqui hoje na Board Academy por networking. Eu conheci o Farias há 2 anos atrás. Eu não conhecia o Farias. Então, estou quebrando o protocolo aqui. Eu não conhecia, não era amigo do Farias, nem sabia que era o Farias. Uma pessoa nos conectou, eu conheci, a gente começou a falar de negócios, a gente foi indo, e hoje estamos aqui juntos. Então, isso para mostrar que não é o meu diploma que me fez estar aqui hoje, é o meu relacionamento. E por último, eu vi uma expressão que para mim é fantástica, que é a seguinte: decisões decidem os nossos destinos. Ou seja, a nossa vida de fato é feita de escolhas. Nós escolhemos estar aqui hoje, nós escolhemos estar nesse ambiente, ouvindo diversos conteúdos maravilhosos. Vocês viram aqui pessoas fantásticas, um nível de capital intelectual altíssimo. É isso. Então, se vocês entenderam que esse é o jogo, por favor, aproveitem, invistam em vocês. Então, essa é a mensagem que eu quero passar. Zero, muito obrigado a cada um de vocês aqui e espero vocês ali na nossa sala e contem comigo, estou à disposição para a gente falar de mercado. Muito obrigado.